everyone! Welcome to another video. Eu sou a Teacher Gabs e sou aqui a responsável por te ajudar a dar os primeiros passos no inglês e a falar com confiança. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu sou completamente apaixonada, que são livros. Como você pode utilizar essas belezuras, essas maravilhas do universo para aprender inglês ou para melhorar o seu inglês. Eu vou te passar 5 dicas preciosas, já anotem tudo aqui. Eu fiquei um tempão assim sem ler, e aí esse ano eu falei que eu ia voltar a ler o tanto que eu lia antes. Não tanto que eu lia antes, mas com mais frequência, e que todos os livros que eu fosse ler seriam em inglês, porque eu quero melhorar a minha escrita e a minha leitura também esse ano, né? Então, para isso, eu tenho que praticar, e para praticar eu preciso me jogar nos livros e ler 100% em inglês. Então, a primeira dica que é: entenda qual o seu nível, porque você vai precisar saber o seu nível no inglês para escolher um livro de acordo com o seu nível. Não adianta nada você aí estar no nível básico, A1, e querer um livro de intermediário, de avançado, sei lá, ler Shakespeare, ler o livro da Jane Austen, por exemplo, né, que é uma linguagem super rebuscada, tem palavras lá que não utilizam mais no inglês, que é totalmente diferente do dialeto atual, que você só vai passar raiva, passar ódio, querer morrer, achar que você é burro. Isso aconteceu comigo. Eu ganhei esse livro da Jane Austen, que é um livro bilíngue, então uma página em português, outra página é em inglês, e aí eu tava no nível... eu acho que eu tava ali no pré-intermediário. Não, acho que eu ainda tava no nível básico. E esse livro, gente, é totalmente para nível avançado, avançado mesmo. Porque, como eu falei, é uma linguagem muito mais rebuscada. O livro foi escrito em 1800 e bolinhas. Então, assim, tem... Até em português eu sinto dificuldade em entender os livros da Jane Austen, imagina em outra língua, né? Então, assim, escolha um livro do seu nível, porque vai facilitar muito. Você não vai passar ódio, vai passar raiva. E como você pode saber se aquele livro é pro seu nível ou não? Leia uma página, ou leia o prólogo, alguma coisa assim. E se você sentiu muita dificuldade em entender todas as palavras, ou a maioria delas, esse livro não é pro seu nível. Se você leu aquilo ali e não entendeu bulhufas de nada do que tá acontecendo naquela página, não é o seu livro, não é o livro pro seu nível, tá? E eu recomendo para quem tá iniciando aí, quem tá no nível básico ainda, os livros infantis, porque a linguagem ela é muito mais simples, ela tem, os livros infantis têm bastante descrições, tem bastante vocabulário útil, assim, pro dia a dia, tipo de cor, de animal, de família, de casa, é uma coisa bem cotidiana, então eu acho essencial, perfeito para quem tá começando os livros infantis, tá? Tem até um site chamado Storyberries, que tem histórias lá, histórias longas, histórias mais curtinhas. Eu sempre passo para os meus alunos para praticarem com essas histórias que estão lá. É 100% gratuito, o site tem muita história mesmo. Ou você pode comprar os livros também na Amazon, tem vários livros em inglês infantis. E tem um canal no YouTube que é Brightly Stories, vou deixar escrito aqui. Gente, esse canal é muito legal, é um canal de contação de história. Então, tem alguns vídeos que ela vai lendo o livro e aparece na tela como se fosse um karaokê. Sabe o karaokê que vai mostrando ali mesmo a hora que você tem que cantar cada palavra? É exatamente isso. Eu achei super interessante esse canal para você praticar, porque você pode ir ali acompanhando a história junto, e aí você consegue entender a entonação, o ritmo de leitura. Nossa, cara, é uma ótima ideia para melhorar o seu listening e o seu reading, né? Porque você tá ali ouvindo a pronúncia dela e acompanhando ao mesmo tempo. Eu achei maravilhoso. Segunda dica é: quando você estiver lendo, gente, não precisa pausar a sua leitura, parar a sua leitura e pesquisar todas as palavras que você não entendeu. Isso não é necessário, absolutamente de forma nenhuma isso é necessário, tá? Anotem ali as palavras que você viu que se repetem. Ó, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Quando eu leio no Kindle e eu vejo que tem uma palavra que está aparecendo demais e eu não conheço aquela palavra, aí eu clico lá e ele já me redireciona para a tradução da palavra ou para o significado dela e até para a pronúncia. E aí, se você estiver lendo um livro físico e essa palavra está aparecendo demais, pausa um pouquinho e aí você vai pesquisar. Porque se você não está entendendo aquela palavra e ela está aparecendo muito, pode ser que esteja comprometendo o seu entendimento da história, né? Então, só pesquisa na hora ali que você estiver lendo
né, nessa circunstância, porque senão vai atrapalhar muito a sua leitura, vai ficar chata, vai ficar monótona, toda hora você parando para ficar pesquisando palavra, você não vai conseguir seguir o ritmo ali, o fluxo da história, não vai conseguir aproveitar de jeito nenhum essa leitura desse jeito. Terceira dica é: leia em voz alta pelo menos uma página por capítulo. Desse jeito você vai conseguir pegar o ritmo da leitura, vai praticar a sua pronúncia das palavras, tá? E o que eu gostava muito de fazer, hoje eu não faço tanto mais, mas quando é um livro um pouco mais complexo, eu gosto de fazer isso ainda, que é pegar o audiobook daquele livro e aí eu escuto ali a pronúncia e vou acompanhando também junto com a leitura, tá? É importante você fazer essa leitura em voz alta também, porque não adianta nada você ler aqui, porque desse jeito você não tá melhorando a sua pronúncia, não tá melhorando a sua dicção, não tá melhorando o seu speaking, né, a sua fala. Então é importante que pelo menos uma página você leia ali, pelo menos uma página por capítulo você leia em voz alta. Não dá também pra ler o livro inteiro, né, às vezes você tá indo, sei lá, no metrô, no ônibus, em casa com sua família, todo mundo junto, a galera assistindo e você lendo em voz alta, não dá, né? Mas faça ali de acordo com a quantidade que você pode fazer. Se você quiser fazer mais que uma, também faça. Se você consegue fazer o livro inteiro, faça também. Ótimo, isso é perfeito. Quando você acabar a sua leitura, eu quero que você siga essa quarta dica aqui que eu vou te falar. Chame um amigo, ou um familiar, ou alguém que gosta desse tipo de livro que você leu e conte para essa pessoa sobre o que é o livro 100% em inglês. Se você tem muita vergonha e não quer fazer isso com outra pessoa, não tem problema. Grava um áudio, faz um grupo no WhatsApp, grava um áudio e deixa lá, tá? Porque assim você consegue entender, porque assim, dessa forma, você consegue ver ali o quanto que você compreendeu da história e ainda conversar sobre aquela história. Pensa aí, você tá conversando lá com o nativo e de repente ele te pergunta sobre esse livro que você leu. Aí você não vai ser pego de surpresa, você já vai saber conversar sobre o livro tranquilamente, porque você já praticou isso antes. E essa é uma ótima forma de trabalhar o Reading Comprehension, que é ali o entendimento da leitura que você teve, né? Então eu acho sensacional. Eu sempre fazia isso, eu gravava vídeo, eu fingia que eu tava fazendo um book review, que é resenha de livro, eu fingia que tava fazendo, não sei o que, falando tudo errado, gente. Eu queria muito ter os vídeos até hoje, eu falava várias palavras erradas, colocava português no meio também, mas eu adorava, eu me sentia a youtuber fazendo um vídeo sobre livros. Mas foi algo que me ajudou bastante a melhorar o meu speaking, a melhorar a minha compreensão, a minha dicção, a minha desenvoltura da fala. E a minha quinta dica é você escrever em inglês, claro, como se fosse uma resenha do livro. Nessa resenha você vai fazer o resumo dele, vai escrever sobre o que é a história e você também vai falar sobre o que você achou dessa história e assim você pode se jogar, deixar a sua criatividade fluir. Você pode falar sobre os personagens, pode falar sobre a estrutura do livro mesmo, sobre a capa. Sinta-se à vontade. A ideia é que você fazer uma resenha mesmo do livro, tá? E eu ainda acrescento aqui que o que eu gosto muito de fazer antes de eu ler um livro, eu vou no YouTube, procuro várias reviews sobre o livro, sem spoiler mesmo, em inglês. Eu quero ouvir sobre a história previamente 100% em inglês, porque assim eu já consigo compreender melhor sobre o que é a história, consigo entender um pouco mais sobre os personagens. Eu sempre procuro spoiler free, que é sem spoiler, que não vai estragar a minha leitura, não vai atrapalhar a minha leitura. Isso é algo que me ajuda demais a entender ali a história na hora que eu estou lendo mesmo, na hora que eu estou acompanhando. Então já fica com essa dica bônus aí, é uma sexta dica que entrou aqui sem eu ter planejado, mas que faz toda a diferença. Me ajuda pra caramba, eu faço isso inclusive até hoje, gente. Eu assisto zilhões de vídeos de review antes de eu ler um livro. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já vai aí, corre na estante ou corre na Amazon, a Amazon tá cheio de livro em inglês. Alguns livros em inglês, gente, são bem caros, mas tem a versão Kindle que às vezes você encontra mais barato. Às vezes eu consigo encontrar livros em inglês que eu gosto, do estilo que eu gosto, né, de fantasia, por R$5, R$6. Eu sempre fuço bastante, se você fuçar bastante também eu tenho certeza que você vai achar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. See you guys in the next video.